temos de passar ao PCP. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, queria começar este conjunto de questões que lhe vou colocar com uma questão que, Orçamento de Estado após Orçamento de Estado, o Partido Comunista vai trazendo a estas audições e que já hoje foi aqui abordada, ainda que não com os elementos que eu vou trazer agora à discussão. E que tem que ver com a política de esbanjamento de recursos públicos que o Ministério da Justiça promove com a política de gestão dos imóveis, de arrendamento de imóveis e de venda de imóveis. E eu vou-lhe dar os números, Sr. Ministro, porque nós fizemos as contas dos mapas do Orçamento de Estado. E as contas dos mapas do Orçamento de Estado dizem-nos que, em 2011, o Ministério da Justiça vai gastar em arrendamentos 48.724.768 euros. E mais, Sr. Ministro, na venda de edifícios, portanto, o Ministério da Justiça está-se a preparar para alienar edifícios. Na venda de edifícios há uma previsão de arrecadação de receita de 60 milhões de euros. Ao mesmo tempo, as verbas que estão previstas para a construção de edifícios são 35 milhões de euros. Ora, isto significa, Sr. Ministro, a curto prazo, nem sequer é a médio nem a longo prazo, significa a curto prazo um agravamento dos custos com os arrendamentos de imóveis por conta desta política de alienação de imóveis que o Ministério da Justiça está a promover. E, Sr. Ministro, há uma questão que lhe quero colocar, em primeiro lugar, que julgo que assume de particular importância nesta matéria. Quais são os custos dos arrendamentos das prisões que foram vendidas sem estarem construídas as novas prisões? E faço-lhe esta pergunta, Sr. Ministro, com uma referência a um único caso de que nós temos conhecimento, que é o caso do Estabelecimento Prisional de Lisboa. O relatório do Tribunal de Contas sobre o Estabelecimento Prisional de Lisboa diz-nos que, depois do Ministério da Justiça ter vendido o imóvel à Estamo e de não ter construído a nova prisão, só em 2008, registre este número, Sr. Ministro, só em 2008, a Estamo reclamou 62.250.000 euros de rendas. 62 milhões de rendas, quando tinha comprado o imóvel por 48 milhões. E, portanto, Sr. Ministro, isto significa que só com a renda do ano 2008, a Estamo fez um lucro imediato, com o arrendamento do imóvel, porque o Ministério da Justiça não construiu a nova prisão. E, portanto, se isto é assim em relação ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, nós queremos saber qual é a situação em relação a todas as prisões que o Ministério da Justiça disse que ia construir e que não construiu. Quanto é que isto está a custar ao erário público o arrendamento, quanto é que está a custar ao erário público o arrendamento destas prisões? Mais, Sr. Ministro, há um dado particularmente preocupante em relação a esta matéria, que se junta diretamente com o relatório do Tribunal de Contas sobre o Instituto de Gestão Financeira de Infraestruturas da Justiça. E pedia particularmente a atenção do Sr. Ministro para esta questão, porque ela é de facto uma questão preocupante. É que este Instituto, que vai arrecadar de receita estes 60 milhões de euros com a alienação de imóveis, é o mesmo Instituto sobre o qual o Tribunal de Contas diz, e vou citar, Sr. Ministro, que não dispõe de um manual de procedimentos para a área financeira e administrativa, que não dispõe de um arquivo organizado das despesas de honorários apresentados pelos tribunais, que não dispõe de um manual de procedimentos para o registro e controle dos bens móveis e imóveis, que tem uma gestão rudimentar do património e que não tem informação atualizada e consistente que contribui para explicar as falhas nos registros patrimoniais e contabilísticos, e diz o Tribunal de Contas que no cômputo global o sistema de controle interno não apresenta um grau razoável de eficácia na prevenção e detecção de erros e irregularidades. Ora, Sr. Ministro, se quisermos acrescentar a isto uma série de outras irregularidades, posso dar-lhe exemplos como pagamentos indevidos de ajudas de custo e subsídios de jantar, pagamentos relativos a abonos por cessação de funções e suplementos remuneratórios, adiantamentos sem base legal. Tudo junto, o que justifica que o Tribunal de Contas tenha formulado um juízo desfavorável relativamente às demonstrações financeiras do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça. E é este Instituto, sobre o qual o Tribunal de Contas promove este tipo de juízo, que vai gerir os 60 milhões de euros de alienação de imóveis. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que se exige é um esclarecimento sobre a perspectiva do Ministério da Justiça em relação a esta questão e as medidas que o Ministério da Justiça está ou não a pensar tomar em relação à necessidade, pelo menos, de haver alguma garantia de boa gestão de recursos públicos, sobretudo em montantes desta natureza. Particularmente
quais são as medidas que o Ministério da Justiça vai tomar em relação àquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas, lembrando que o Tribunal de Contas, na recomendação, no ponto 129 deste relatório da auditoria, recomenda expressamente que o Ministério da Justiça determine uma avaliação urgente da situação financeira e patrimonial do ICFIG e que adote as medidas adequadas. E, portanto, queremos saber, sobretudo no quadro destes montantes que estão previstos, que o Instituto vai gerir no Orçamento de 2011, que medidas vai o Ministério da Justiça adotar nesse sentido. Outro conjunto de questões, Sr. Ministro, que tem que ver com as normas do Orçamento de Estado relativas aos cortes impostos no Orçamento de Estado aos magistrados. E a primeira pergunta que queria fazer, Sr. Ministro, é se o Governo vai ou não retirar da votação e da apreciação da Assembleia da República os artigos 169, 170 e 176. A informação que temos, aliás, publicamente divulgada, é de que o Governo se preparava para retirar estes artigos da proposta de lei, porque se tratou de um lapso do Ministério das Finanças e, portanto, queremos saber exatamente se vai ou não o Governo retirar estes artigos da proposta de lei, dando cumprimento àquilo que foi o anúncio que fez às associações sindicais do setor. Por outro lado, gostava de colocar uma questão muito concreta relativamente aos subsídios de fixação e residência dos magistrados. E a questão muito concreta que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é qual é a razão que justifica que nesta situação em concreta o corte seja de 20%? Porquê esta diferença em relação ao corte de 10% aplicado à generalidade das reduções? Porquê? O Sr. Ministro já sabe que da parte do Partido Comunista Português não há acordo para cortes em remunerações, sejam de que tipo que for e seja em que setor for, e portanto, para além daquelas obviamente que já publicamente temos sustentado em relação àquilo que são os ganhos verdadeiramente faustosos que se obtêm através de entidades públicas empresariais e de outro tipo de instituições, onde há de facto também aí esbanjamento de recursos públicos, mas gostávamos de saber, Sr. Ministro, particularmente qual é o argumento que justifica que neste caso o corte seja de 20%, para percebermos se de facto há ou não, pelo menos, algum respeito pelo princípio da igualdade em relação a esta matéria. Uma última questão para terminar, porque já estou em cima do limite de tempo, que tem que ver com o agravamento dos custos com a Justiça. Sr. Ministro, nós não podemos ficar descansados com a perspectiva que aqui nos trouxe, porque independentemente das suas afirmações relativamente ao aumento de custos com a Justiça que pretende fazer sem pôr em causa o acesso dos cidadãos à Justiça, a verdade é que os custos com o acesso à Justiça são um fator cada vez mais determinante para que milhares de portugueses não recorram aos tribunais. E isso tem efeitos verdadeiramente preocupantes, não só de recurso a meios de justiça privada, como o Sr. Ministro de Justiça deve calcular, mas, em primeiro lugar, por violação daquilo que é um direito constitucional de acesso de todos os cidadãos ao direito e aos tribunais. E, portanto, Sr. Ministro, se a perspectiva do Governo é, de facto, a de agravar os custos com a Justiça, de rever o regulamento das custas processuais para aumentar o valor das custas, se a perspectiva do Governo é aumentar os custos com os emolumentos e com o acesso aos registros, aos atos de registro, obviamente que os cidadãos não vão ficar com o acesso à Justiça mais facilitado e isso obviamente que vai dificultar o exercício dos direitos que legalmente lhes estão atribuídos. Muito obrigado.